Estamos na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com o Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras, né, no dia que é o pós-título do Palmeiras, né? O Palmeiras sagrou-se campeão da Copa do Brasil em 2015, num jogo infinitamente emocionante até o final. Sérgio, como é que foi pra você essa partida, né? Você olhando de fora, né? Não dá mais pra resolver dentro de campo, mas foi um baita de um jogão, hein, Sérgio? É verdade, e com certeza foi, assim, maravilhoso, né, para nós que atuamos no clube, jogamos e temos uma história lá dentro e depois torcendo de maneira bem positiva. Eu acho que o Palmeiras mereceu, assim, foi até o último minuto, como você falou, emocionante, né? Todos os detalhes de uma partida de final mesmo foi bem corrigido, até porque foram poucos erros, mais de marcação. Você vê que foi um jogo bem truncado, bem marcado, e as oportunidades que apareceram, os goleiros também foram muito bem. Inclusive, eu tinha até falado numa entrevista para o Neto ontem que o Fernando, com certeza, tinha tudo para se tornar aí um herói da partida, e realmente foi o que aconteceu. E eu vi da minha casa, assisti com a família, até porque eu não gosto muito de ir em finais. Como ex-jogadores, você não consegue ver direito. Eu gosto de analisar bem a partida, entendeu? E tá tranquilo. Então eu sou muito tranquilo para assistir os jogos. Agora, quando tava lá dentro era diferente, né, Juan? Então, mas foi um título maravilhoso. O Palmeiras lavou a alma, o torcedor está muito feliz. Eu acho que foi completo ganhar do Santos da maneira que foi. Reverter o resultado aqui não é fácil, uma equipe muito rápida, bem dirigida pelo seu treinador Lorival Júnior. E foi um título onde o torcedor realmente pôde acreditar e saber que o Palmeiras está no caminho certo para crescer, né? Aí no cenário futebol brasileiro novamente como um time que conquista. Agora, você assistiu em casa, né? A torcida no estádio fez a presença, até nos arredores do estádio, tudo muito cheio, mas quando a bola rolou, como é que foi? Roeu unha, você sempre foi um cara muito calmo e como você falou mesmo, gosta de analisar. Mas depois daquele segundo gol do Palmeiras, o gol do Santos logo na sequência, quase que deu um susto nos palmeirenses, hein, ô Sérgio? Na verdade deu, né? Como eu falei, o jogo em si a gente começa a ver, a analisar. É claro que hoje você não pode fazer mais nada, então por isso que eu fico mais tranquilo ainda, mas eu torço, gosto, sei o que passa às vezes pela cabeça do jogador. O Palmeiras bem centrado, uma equipe que queria de qualquer forma esse título, usou toda a sua técnica, em especial toda a garra mesmo, em prol do torcedor, em prol das cores do Palmeiras. Isso foi legal, foi bacana, eu vi, notei isso tudo no olhar, no semblante dos atletas. E é claro, a gente vê que e do outro lado também tem um grande time que chegou na final, não foi por acaso, uma equipe redonda, toques refinados, como é a equipe do Santos. Você vê que cada jogada que eles tinham ali no setor ofensivo trazia perigo para o Palmeiras. Então, na minha opinião, o Palmeiras foi assim, um time que soube administrar todos os problemas que existem numa partida. Teve uma zaga bem centrada, né, a todo momento, só no momento do gol, que eu acho que também foi uma jogada que, por mais que você tenha concentração, uma jogada que às vezes você acaba não acreditando, um toque de calcanhar, e a bola vai direta para um centroavante que estava esperando uma oportunidade, e foi a única que apareceu ali, ao meu ver, na partida, que ele pôde fazer o gol e é um cara diferenciado. Tanto é que ele fez aí a diferença no campeonato da Copa do Brasil para o Santos. Então, na minha opinião, foi isso que aconteceu. Você fazer 2 gols, né, como estava torcendo. Eu até chutei o resultado 2-0, mas 2 minutos depois você sofreu um gol de cabeça, uma defesa que estava vindo muito bem, é um balde de água fria. Mas ao mesmo tempo eu vi que aí tinha uma outra oportunidade, que é aquela parte que você acaba voltando a ter a confiança nos pênaltis, onde o Palmeiras tem uma grande vantagem, na minha opinião, que o Fernando já tinha mais experiência que o Vanderlei, enfim. E pênalti a loteria, né? Mas aí sobrou essa oportunidade para o Palmeiras, onde o Palmeiras conquistou aí o título com muita sabedoria e com muita calma. Agora, para ser o primeiro título da nova casa do Palmeiras, tinha que ser com tanta emoção, Sérgio, até pelo seguinte, teve os pênaltis, que foi a primeira vez que aconteceu uma decisão de Copa do Brasil nos pênaltis, teve os 2 gols com um gol logo na sequência, teve um juiz que era para dar muito mais tempo de acréscimo, mas que acabou a partida logo com 45, o Santos chegando uma vez e nessa única vez fazendo o gol, tinha que ser sofrido? Cara, como você falou, parece que depois que o Palmeiras fez 2 gols é que começou
aumentar mais o... Né, porque eu estava até falando, quando o Palmeiras fez um gol, né, que estava 1-0, aí eu até comentei, quem fizer um gol agora, a chance de levar o título é muito grande, porque se o Santos fizesse um gol e empatasse o jogo, sairia campeão. E se o Palmeiras fizesse 2-0, sairia campeão. E o Palmeiras fez o gol na hora certa, né? Fez o gol no momento certo. E depois eu achei que ia conseguir se segurar, né? Levar o jogo até o final. Mas foi emocionante, eletrizante, até porque o Santos foi logo em seguida e fez um gol. Então você vê que foi uma final resolvida nos detalhes, né? No jogo em si, as duas equipes se mostraram muito bem tecnicamente, fisicamente. Eu acho que o Palmeiras com alguma vantagem aí no decorrer da partida por jogar em casa, ter o apoio da torcida, isso aí influenciou muito. Então acho que foi um jogo maravilhoso. Agora, durante a partida, me corrija se na tua análise você achar que não foi isso, mas me pareceu também que em certo momento do jogo, um Santos que foi bem todo o campeonato, ele foi envolvido e não conseguia fazer o futebol andar, até parecia na cara, na fisionomia de alguns jogadores, um pouco de abatimento, talvez por todo o entorno, né? O Palmeiras realmente fez um caldeirão na casa dele. É possível que o Santos tenha sentido isso, ô Sérgio? Eu não vou te corrigir não, está certo. Eu vi isso também. O Santos é um pouco mais do que aquilo. O Santos é uma equipe que, se você for ver, às vezes esboçava alguma reação, ele sabia que tinha condições de chegar lá e fazer uma boa triangulação, né, fazer uma boa jogada em cima do Palmeiras, até porque eles tinham capacidade para isso. Mas quando é final, você tem aí esse lado emocional muito forte que pesa. Deixei até em algumas entrevistas que eu falei, porque eu participei de várias finais. O jogador ele não rende tudo aquilo que ele espera tecnicamente. Ele vai mais pela emoção, pela garra, pela determinação. E às vezes você acaba deixando um pouco de lado a técnica. Eu acho que o Santos ele teve condições no momento de matar a partida, a bola da trave. Foi uma jogada individual muito rápida. Eles têm essas características, mas ao meu ver ele foi envolvido realmente com uma boa marcação do Palmeiras. Os dois volantes marcando muito bem, o Lucas Salles, o próprio Arouca. Enfim, o Palmeiras jogou muito bem na marcação defensiva e não deixou o Santos respirar. Eu acho que foi essa a vantagem do Palmeiras, não deixar aí o grande time, a grande equipe do Santos pensar e fazer as jogadas que eles estavam acostumados, por exemplo, na Vila Belmiro, que eles fazem jogadas aí de garotos, você vê que eles passam, triangulam e os laterais descem muito rápido. Então o Santos não fez muito esse trabalho, não é por falta de criatividade, eu acho que foi mais por marcação mesmo do Palmeiras, de ter evitado esse lado aí muito importante do Santos. Agora, eu queria que você falasse pra gente sobre a figura do Fernando Praz. Realmente, a gente está conversando com você e antes de vir para cá, eu ouvi a sua declaração no programa Donos da Bola, presidido com maestria pelo craque Neto aqui da Band também, falando sobre a possibilidade do Fernando Praz decidir o confronto. Agora, eu creio que você não esperava que ele fosse decidir batendo o pênalti, né, o Sérgio? Porque assim, como goleiro, cara, eu acho que ele tá numa ascensão, ele tá num nível bem alto, muito bom. Eu venho acompanhando ele, pra você ver, contra o Fluminense. Aqui ele fez uma brilhante partida. No último minuto ele fez uma defesa importantíssima que levou as cobranças de pênaltis. Depois ele foi bem nas finalidades. Então isso é uma atitude, é um trabalho de um goleiro que está focado, está muito bem centrado e buscou a todo momento esse título. Eu acho que isso é mérito dele, ele tem todas as condições físicas e técnicas para vir, ele vinha fazendo um bom trabalho. Então eu vi isso nele, no próprio jogo do Santos lá, a concentração, você vê, ele teve algum problema com o Ricardo, não entrou na pilha, ele foi muito bem, né, no psicológico e estava muito bem centrado. E eu achei mesmo na entrevista, eu falei e sabia que ele ia ir muito bem no jogo, porque ele estava muito bem. Às vezes a gente julga o cara pelas defesas difíceis, não é isso. O goleiro ele tem algumas bolas fáceis que ele tem que estar muito bem nessas bolas. Eu vi aquele saída de gol, reposição de bola, então eu costumo analisar isso tudo. E na minha opinião ele foi muito bem no primeiro jogo. No segundo jogo, quando é o jogo final, você tem que redobrar a atenção. Então eu esperava que ele tinha essa possibilidade de fazer esse trabalho. Agora, quando saiu a lista dos batedores dos pênaltis, eu fiquei surpreso, porque é uma responsabilidade muito grande dentro da sua casa. Eu não sabia que ele treinava pênalti. E ele, depois o cara falou assim, o próprio narrador, por surpresa, o Fernando bateu o quinto pênalti. Cara, é uma responsabilidade que o cara chama para si como capitão, ele não foi o capitão, mas como um dos principais líderes da equipe. Quando ele chama essa responsabilidade, cara, dá muita tranquilidade para os demais batedores. Então, eu achei que foi muito oportuna. É uma atitude de coragem mesmo, uma atitude de muita personalidade. Então, ele fechou com chave de ouro. Quando ele bateu o pênalti e fez o gol,
Aí, ganhou o título, fez o gol, defendeu, um cara desse tem que se tornar ídolo do clube, com certeza, pro resto da vida. Agora, queria até fazer uma brincadeira contigo, né? Você disputou muitas finais, né? Já pensou na possibilidade de um dia você, na época que você jogava, você chegou a pensar alguma vez em tentar bater o pênalti, o Sérgio? Ou nunca pensou nessa possibilidade? Cara, eu já pensei sim em bater pênalti, eu batia muito bem na bola, eu comecei a bater falta, quando o Rogério começou a bater falta, mais pra frente, em 2002 pra frente, eu comecei a treinar falta, sabe? Aquelas brincadeiras que você chega antes no campo, aquece, e eu comecei a bater falta, brincando. E eu batia muito bem falta. E aí teve uma época que eu fiz um gol no treino de falta, e aí eu pensei que aquilo era um sinal para mim começar a bater falta. Mas aí, não tem coisa das partidas, quando eu jogava, às vezes eu pensava em ir e tinha 2, 3 batedores, eu falava, pô, se eu chegar lá e fizer feio, os caras vão achar que eu estou querendo imitar o Rogério, e ficava aquela questão. Mas era essa questão que eu queria realmente continuar fazendo, batendo umas faltas e de repente bater pênalti, mas sempre teve pessoas que foram melhores e pessoas que eram indicadas para isso, né? Agora, numa final, no momento de decisão, cara, como é raro acontecer isso, para um goleiro chegar e chamar a responsabilidade de ir lá bater, é uma coisa de tirar o chapéu mesmo, né? Eu não tive esse pensamento quando jogava, não, de chegar numa final ou na hora de bater um pênalti, porque tinha 11 jogadores que eram para isso, né? Então você tomar a frente, ir lá, bater, é muito grande o risco, né? Se você errar, aí acaba tendo uma carga muito negativa nas suas costas. Então, como eu falei, hoje o Fernando foi extremamente corajoso, audacioso. Eu acho que isso é louvável, porque quando você chama a responsabilidade e quando você muda o pensamento, ou então chama a responsabilidade que não é totalmente dele, então isso é algo de pessoas que querem fazer algo diferente. Então eu tiro o chapéu realmente para ele, porque não é qualquer um que faz isso, não. Agora, o Sérgio, o detalhe foi que ele bateu também muito bem, né? Bateu com força na costura da rede, né? E já tinha defendido o pênalti e fez o gol também. Teve atitude de capitão. Talvez esse jogo possa coroar o Fernando Praz como grande ídolo recente dessa nova geração do Palmeiras, que está tentando se formar. Foram 20 e tantas contratações, ele é um dos poucos que ficou, inclusive foi contratado o próprio Aranha para talvez revezar com ele. Isso não aconteceu, ele conseguiu manter a posição titular apesar do grande reserva que é o Aranha. Ele teve esse jogo, ele fez uma batida sensacional de pênalti, batida de realmente, quem sabe, chamou a responsabilidade. Isso pode coroar ele como ídolo ou talvez um mito dessa nova geração, um símbolo? Eu acho que sim, já coroou, né? Você vê que o cara que ele fez ontem, assim, eu já sempre defendi o trabalho dele. Nunca fui um cara que pensei assim, pô, o cara veio, né? Porque a minha geração, eu, Marcos, Veloso, o próprio Diego Cavalieri, aí após o Diego Cavalieri encerrou esse mito dos goleiros ali, até surgiu um outro da casa, demorou. O que eu aposto muito é no Fábio, né? Que não deram uma sequência, não souberam treinar bem o Fábio. O Fábio precisa de um treinamento específico, de alguém que já jogou. Mas, enfim, o Fernando, para mim, hoje é unanimidade em dizer que ele é o novo ídolo do clube, sem dúvida nenhuma, porque ele vem conquistando isso a cada jogo, a cada final. Outra coisa também que é bom se falar, no ano passado, o time estava para cair de segunda divisão, você jogar um jogo onde você pode errar uma partida. Ele foi muito bem no jogo final, onde o time não caiu para a segunda divisão. Cara, isso aí não tem... Eu, como goleiro, sei qual é a responsabilidade de carregar e o que carrega. Porque quando você joga disputando aí uma posição para não cair, cara, é muito difícil. Eu já passei isso na minha carreira, sei quanto é difícil. Então, ele praticamente é um goleiro que tem todo o meu respeito e meu respeito, assim, eu acho que ele é o novo ídolo, sem dúvida. Agora, Sérgio, ex-goleiro da equipe do Palmeiras, anos 90 e 2000, queria que você falasse pra gente sobre Marcelo Oliveira, um técnico que em certo ponto do Campeonato Brasileiro ele falou, não, vou focar na Copa do Brasil, vou colocar o time B no Brasileiro, vou focar no grande jogo que eu tenho. Ele que já havia sido vice da Copa do Brasil 3 vezes com equipes, né, com a equipe do Coritiba,
teve o grande jogo da vida dele e apostou juntamente com o Palmeiras no grande jogo da vida, que foi o jogo esse contra o Santos. O que pode representar para um técnico como ele, que é gabaritado, que estava tendo até certa dificuldade de acertar a equipe palmeirense, um título como esse, que é o primeiro na Arena, o primeiro decidido nos pênaltis, o primeiro com um novo ambiente, né, que, com muitos mais torcedores do que cabiam no antigo estádio, depois de muitas contratações, e o técnico que foi lá e conseguiu o título, né? Na hora H, ele mostrou a qualidade que tem. Cara, você falou bem. Ele já tem feito um bom trabalho no Curitiba, né? E depois chegou na semifinal também, não sei se foi com o Cruzeiro, não sei qual outro time que ele foi semifinalista. Mas ele chegar na final agora, novamente, e ter condições de conquistar, ele já abriu mão realmente do brasileiro. Isso também requer muita confiança e muita sabedoria, né, para você seguir a sua carreira. É um cara também que eu admiro muito, vem fazendo bons trabalhos nos clubes que passou. O importante é que ele conseguiu aí trazer também o grupo para ele, ter o grupo na mão, um treinador que sabe administrar esse lado externo do clube, às vezes com alguns jogadores às vezes que não estão tendo a mesma linguagem, não está fazendo não está lendo a mesma cartilha, então às vezes ele consegue trazer esses jogadores e botar na linha. Eu acho que ele é um treinador aí que concretizou todo o seu trabalho nessa competição. Um cara que tem tudo para realmente trazer o Palmeiras aí a novas conquistas. Então agora conquistou um belo título, agora é sentar e ver onde está precisando as peças que precisa para disputar ótima Libertadores, trazer uma Libertadores para o clube novamente que precisa. É em busca disso. Ele tem todo o know-how agora, todo o suporte para trazer isso. Se não acontecesse o título, seria sem dúvida nenhuma um treinador que teria problema para seguir, porque quando você não conquista, você acaba jogando um trabalho muito, muito forte, né, fora. Mas ele, com as conquistas que teve, com o que ele está fazendo dentro do Palmeiras, sem dúvida nenhuma que ele vai ter todo o respaldo aí para trabalhar por muito tempo dentro do clube e buscar título. Agora, Libertadores, competição internacional que você disputou, é totalmente diferente, né? É uma competição que é mais aguerrida, que depende muito de detalhes, talvez até mais detalhes do que a própria Copa do Brasil, porque tem um fator de você jogar fora e o Brasil ser o único país que fala português, às vezes os adversários conseguem envolver arbitragem, etc. e tal. Esse elenco hoje do Palmeiras, ele estaria apto para esse tipo de situação? Já temos, por exemplo, uma figura carimbada internacionalmente no Palmeiras, que é a figura do Lucas Barrios, que foi muito bem na final também. Temos a figura do Zé Roberto. Esse elenco pode chegar bem numa Libertadores? Essa base pode funcionar? Só essa base, né? O elenco, eu diria que precisa mudar. Precisa ter umas 4 ou 5 contratações. Minha humilde opinião. Disputar uma Libertadores, como você falou, exige aí um trabalho árduo, diferente, de alguns jogadores que já disputaram. Isso faz a diferença. Jogadores experientes realmente que possam estar trazendo essa experiência para o clube, para o time no momento certo. E como você falou também muito bem com relação ao juiz, a arbitragem. Sempre prejudicial nessas competições são as arbitragens que pendem sempre para o lado sul-americano, aliás, para o lado do argentino, chileno, enfim, para esses outros países. O Brasil sofre com esse tipo de arbitragem. Agora, o Palmeiras precisa mudar, trazer alguns jogadores que jovens e também alguns jogadores experientes para trazer aí, para cada posição você ter suporte para suportar esse tipo de competição. Eu acho que precisa realmente fazer umas 4 contratações de peso titular. Esses jogadores são bons, foram campeões, tudo, né? Agora merece aí estar disputando a posição para jogar no ano que vem, sem dúvida. Uma Libertadores vai estar no elenco, mas que precisa contratar, sim, sem dúvida, para disputar um campeonato como esse e também um ano cheio de competições, vai ter que se reforçar aí para honrar, né, a conquista da Copa do Brasil, porque não é só você agora conquistar e depois chegar na Libertadores e não fazer um bom trabalho. Então o Palmeiras tem tudo para realmente uma nova casa cheia, um estádio que traz aí bons fluidos agora, né? E vamos deixar bem claro, né? Traz tão bons fluidos que muita gente não falou. Que ontem, para mim, na minha opinião, como falei que sou detalhista, no primeiro pênalti o jogador do Santos ele escorregou, então você vê,
Antes o pessoal falava do Parque Antártica, que tinha azar, que não sei o quê. Então agora começou também o estádio com o pé direito, né? Começou dando certo para a equipe do Palmeiras, né? Começar com um título no estádio com o adversário escorregando, a torcida foi em cima dele, né? Depois do pênalti acabou, né? É verdade. Então isso aí também tem que botar na ponta do lápis e botar na conta. Agora, ô Sérgio, eu queria te falar, né, te perguntar o seguinte, né? Você falou que precisa de reforços, né? Qual posição que você vê que talvez precise de algum jogador? A gente sabe que o elenco é muito forte, mas que posição você apontaria hoje se fosse dirigente do Palmeiras? Ó, essa posição precisa de um reforço urgente para poder ajudar a galera ali. Cara, eu acho a zaga do Palmeiras hoje ela tá um pouco mais certa. O Jackson, né? O Jackson ele deu uma firmada porque é um jogador rápido. Antes, com o próprio Vitor Hugo e o outro zagueiro, se não me engano... Vitor Ramos. Vitor Ramos. É uma zaga alta, lenta. Não é questão que eles são maus jogadores, é que isso não casa. Tem que ter um jogador na zaga rápido, o outro... Né? Igual na minha época, a minha zaga melhor que eu joguei foi Antônio Carlos e Kleber. Né? O Clebão, um zagueirão mais forte, no caso. Não era tão lento, mas era forte. O Antônio Carlos, né, ágil, sabia sair jogando. O Kleber mais rebatedor, ele mais técnico. Mas casou certinho. E o Jacques e o Vitor Hugo deu muito bem, deu certo. Sabe por quê? O Jacques é rápido, o Jacques é técnico, posiciona bem. O Vitor Hugo já é um jogador mais pesado, um jogador mais forte. Porém, sobe muito bem, sabe se posicionar. É um jogador que sabe rebater bem. Então, casou. Agora, você não pode ter uma zaga das mesmas características, porque você acaba sofrendo com isso. Então, eu acho que precisa contratar mais um zagueiro, que chega ali para formar esse trio aí de zagueiros, que você olha para os três e fala assim, pô, qual que eu vou colocar, né? Então, precisa de um zagueiro, na minha opinião, diria que um volante de marcação, já tem 2 volantes, mas sempre precisa mais um, você ter 4 volantes também, para você ter uma boa marcação por ano. Seria interessante. E um lateral, não sei se para a direita, né? Porque tem só o Lucas ali, o próprio João Pedro. Então acho que mais um lateral seria bom. E aí você tem um meia de criação ali que vai sustentar para botar esses jogadores para tirar ali, né? Tipo um Lucas Lima, um cara que chega ali para coordenar essa frente aí que o Valdívia, com a saída do Valdívia, hoje o Palmeiras não conseguiu acertar um meia ali de criação. Realmente são posições que vale se pensar, inclusive, né, só citando o Valdívia, né, o Valdívia saiu do Palmeiras, mas o Palmeiras não saiu do Valdívia, ele inclusive comemorou esse título. Sérgio, eu queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, já nos encaminhando para o final da entrevista, queria agradecer, um papo bastante interessante, né, de quem realmente analisou a partida e viu bem o jogo, e já te agradecendo e me despedindo, uma última pergunta. Temos um Dudu que foi decisivo com 2 gols, né? Ele, inclusive, dizendo que foi a melhor escolha da carreira dele ter ido para o Palmeiras. E temos um Gabriel que no início do campeonato era simplesmente sensacional e unanimidade no Palmeiras. Como fazer com esses jogadores especificamente ano que vem? Já agradecendo a sua participação. Eu que agradeço, é um papo bacana. Muito obrigado pela entrevista. Cara, eu vou dizer, o próprio Dudu, ele melhorou muito a parte psicológica, a parte, né, emocional, é um jogador que chegou, meio temperamental. Gosto muito do trabalho dele. Ele, às vezes, é pouco acionado, como eu falo pra você, é o meia que deixa, né, o cara na cara do gol, ele é um jogador de velocidade. E você vê quando o Robinho joga, ele municia bem, o Robinho faz um pouco essa função, né, de um pouco de armador, chega, finaliza. Então eu preciso de um jogador realmente que possa ciscar de velocidade para estar sempre na cara do gol. Isso falta no Palmeiras. Mas é um jogador que cresceu, principalmente nas 2 últimas partidas. Você vê o temperamento, soube se posicionar, se conter, porque é muita pilha. E ele, cara, ele acreditou até o final nos 2 gols. Se você observar bem para ele está ali andando, o pessoal deixa ele meio de lado, ele vai e aproveita a oportunidade. No segundo gol, então... Ele antecipou, ele era o último homem da fila, ele entrou no meio da zaga, de repente ele foi lá, antecipou e fez o gol. Esse é um cara que tem uma leitura boa de jogo, que sabe se posicionar dentro da área, sabe se posicionar no setor ofensivo. E como você falou, né, cara, falar do Gabriel Jesus, pra mim, eu vejo que é um cara que, ontem deu pra ver que é um jogador forte, né, no ataque. Ele está crescendo, cada vez mais, ele está desenvolvendo o seu futebol, o seu futebol está crescendo muito. Eu vejo um futuro brilhante para o ano que vem. Esse garoto, se o Palmeiras segurar ele o ano que vem, com certeza aí no final do ano que vem ele vai ser aí um dos melhores jogadores do Brasil, se não for o principal atacante da seleção brasileira.
Pra finalizar, eu acabei pensando num duelo aqui bem interessante. Matheus Salles, revelação e o cara da final da Copa do Brasil, ou Gabriel, ex-Botafogo, que era o xodó do Oswaldo? Quem você botaria entre os dois? Gabriel, ex-Botafogo e... Matheus Salles, o 36 da final. Sei. Os dois são muito bons. O Gabriel que machucou, você tá falando, né? Exatamente. Cara, o Gabriel é o seguinte, eu acompanhei os jogos dele, é um garoto mais excelente. Eu acho que a posição tem que ser do Gabriel, porque o Gabriel é um cara que já tem um pouco mais de maturidade e esse jogador precisa de um respaldo, porque o jogador saiu com contusão e ele é muito bom, ele dá um suporte muito forte para a zaga. Tanto é que quando ele jogava, o Palmeiras não sofria tantos gols. Então quando o cara sai e o Arouca, ele estava fazendo um trabalho muito bom. Né? O Palmeiras não sofria tantos gols porque eles davam esse suporte para a defesa. A defesa quase não trabalhava porque são dois caçadores, marcadores natos. E isso aí ajudava muito na marcação, ajudava muito no setor defensivo. Quando o Gabriel se machucou e saiu, né, se ausentou do Palmeiras, o Palmeiras se encontrou aí com dificuldade para colocar um outro jogador na posição que trouxesse a mesmo suporte, o mesmo nível. Isso não ocorreu durante alguns jogos. Depois, quando encontrou aí o Lucas Salles, esse jogador realmente demonstrou uma personalidade muito boa, forte, um cara marcador, que busca também o seu espaço. Eu acho que, como ele foi campeão, é assim, deixar esse jogador aí no elenco, nos jogos, colocar ele também e utilizar ele em alguma posição, porque também tirar ele agora vai ser difícil, né? Então acho que é utilizar, colocar esse jogador aí, vai o treinador ter a inteligência de botar esse jogador para jogar em alguma outra posição, de repente no segundo volante, no terceiro ali para compor. Bom, eu acho que o Palmeiras nessa posição está bem servido, mas como eu falei de trazer um outro volante, era mais para isso, né? Ter uma opção a mais para você ter uma boa marcação, porque hoje o futebol gira em torno das marcações no meio de campo, né? E ter jogador inteligente também, não é só jogador que marca, tem jogador que passa. Você conseguir encontrar isso. E eu vi que ele também tem um bom passe, ele chega bem na frente, então é um jogador que está demonstrando ser uma nova revelação do Palmeiras também. Tá certo, Sérgio, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM por esse papo aí bastante interessante aqui na Rádio do Seu Esporte. Eu que agradeço, obrigado a vocês aí, um abraço, estamos sempre juntos, estamos à vontade.